Treinar até a falha não gera mais tensão mecânica? Isso mesmo. Os defensores de chegar muito próximo da falha, na verdade, treinar até a falha, né, utilizam como um dos argumentos para atingir esse ponto a ideia de que nesse ponto o nível de tensão mecânica seria máxima, e nós sabemos que tensão mecânica é um fator muito importante para a hipertrofia. Então, se você atingir maiores níveis de tensão mecânica, teoricamente, segundo essa linha de raciocínio, isso poderia otimizar a sua hipertrofia, e se a falha gera isso, se é no momento de falha que a tensão mecânica é maior, então é coerente, é inteligente buscar a falha. Hoje eu vou mostrar para vocês como isso não faz sentido, como na verdade é o contrário, como é na falha que a tensão mecânica é menor, não maior, tá? Então, a ideia é que a gente detalhe tudo isso nesse vídeo. Muito bem, qual é o argumento utilizado para dizer que na falha a tensão mecânica é maior? Qual é o argumento que essas pessoas utilizam? O seguinte argumento, né? Então, aqui nós temos o famoso estudo de Hill de 1938, em que ele mostrou essa hiperbólica aqui, em que existe uma relação inversa entre a força e a velocidade. Então, basicamente, ele pegou aqui uma fibra de forma isolada, né, num ambiente extremamente controlado, numa solução de Ringer, né? Então, ele pegou essa fibra e ele mostrou que conforme a velocidade de contração, de encurtamento diminuía, a força produzida era maior. E o contrário era verdadeiro. Conforme, né, a velocidade de encurtamento aumentava, o nível de força produzido era menor. Ou seja, né, a partir do momento que ele mostrou essa relação inversa entre força e velocidade, as pessoas começaram a buscar, tiraram desse artigo a ideia de que é importante que você atinja um momento na série em que a velocidade de contração é menor. Mas veja bem, não é ficar fazendo lentinho o movimento, sabe? De forma intencional. Não. Essa velocidade de movimento precisa ser menor de forma involuntária. Porque quando de forma involuntária a velocidade é menor, segundo essa linha de raciocínio aqui, o nível de produção de força é maior. E quando nós aumentamos o nível de produção de força, nós temos um nível, teoricamente, de tensão mecânica maior. O que é tensão mecânica, tá? É importante que a gente estabeleça isso. Tensão mecânica é a tensão distribuída por uma determinada área da fibra. Então, é basicamente a tensão experienciada pela fibra em uma determinada área para vencer a resistência externa. Então, quando uma fibra está precisando produzir força para vencer uma resistência externa, que é um halter, um implemento, uma barra ou assim por diante, nós temos um nível de tensão mecânica envolvido ali, ok? Porque ela está fazendo força com uma determinada área para vencer aquela resistência externa. Isso é tensão mecânica. E, teoricamente, então, se você aumenta a produção de força, se a velocidade de encurtamento diminui e você aumenta a produção de força para vencer uma resistência externa, a tensão mecânica seria maior nesse ponto, certo? Então, seguindo essa linha de raciocínio aqui, é importante que você, na série, chegue a um determinado nível da contração muscular em que a velocidade de encurtamento diminui de forma involuntária, porque nesse momento em que a velocidade de encurtamento diminui, o nível de produção de força aumenta, o nível de produção de força é maior, e quando o nível de produção de força é maior, o nível de tensão mecânica de fato pode aumentar, ok? Em situação extremamente controlada, nessa situação aqui de laboratório, em que a gente pega uma fibra isolada e vai testar essa hipótese, isso realmente acontece nessa condição. Muito bem, então, né, esse foi o primeiro estudo aqui que trouxe de fato essa relação de força e velocidade. Na sequência, nós tivemos alguns outros dados
que mostraram o seguinte, tá? Então vou até trazer aqui para vocês. Esses outros dados mostraram o seguinte aqui pra gente, que, né, esse estudo aqui de 2007, vocês viram que eu fiz um resuminho aqui para vocês, hein? Esse estudo mostrou o seguinte, que quando nós diminuímos a velocidade de contração, nós permitimos que a actina e miosina, que são os miofilamentos contráteis. Quais são esses miofilamentos contráteis, né? Do que a gente está falando? A gente está falando disso daqui, então vamos lá. A gente pega o músculo inteiro, né? E aí a gente vem subdividindo esse músculo. Do músculo a gente tira o fascículo, né? Do fascículo a gente tira a fibra muscular. Da fibra muscular a gente tira as miofibrilas. E das miofibrilas ali nós temos os miofilamentos contráteis, que ficam sobrepostos assim. Muito bem. Quando nós temos uma velocidade de contração que diminui, nós permitimos que mais pontes cruzadas, que essa interação, essa conexão da actina e miosina, sejam formadas. E isso realmente pode aumentar o nível de produção de força e aumentar a tensão mecânica. Então, na sequência, né, então nós estamos falando lá do primeiro artigo de Hill, que foi de 1938. Ok? Então depois, né, nós tivemos estudos como, por exemplo, esse daqui que eu acabei de mostrar para vocês, que foi publicado em 2007, que mostrou que realmente, quando nós temos uma velocidade de contração diminuída, nós permitimos que mais pontes cruzadas sejam formadas, e quando essa maior quantidade de pontes cruzadas são formadas, o nível de interação aqui aumenta e a produção de força pode ser maior. Então até aqui a lógica parece tá muito clara. Realmente, quando a gente diminui a velocidade de encurtamento, nós permitimos uma maior produção de força e essa maior produção de força pode aumentar o nível de tensão mecânica experienciada pela fibra, e tensão mecânica é um fator importante para a hipertrofia, ok? Agora vem o pulo do gato. Agora vem a extrapolação, que é o seguinte. Muito bem, se é importante diminuir a velocidade de contração, e é importante que essa velocidade seja diminuída de forma involuntária, ou seja, não é ficar fazendo lento o movimento, é levar a série até um ponto em que de forma involuntária o movimento começa a ficar mais lento. Sabe quando você está começando, né, a encontrar uma dificuldade ali na série e o movimento começa a ficar mais devagar? É disso que eu tô falando, ok? Então precisa ser involuntariamente mais lento. Então seria importante levar a série até esse ponto, né, em que o movimento fica mais lento de forma involuntária para aumentar essa taxa aqui, né, a quantidade de pontes cruzadas que são formadas, aumentar o nível de produção de força por causa disso e aumentar o nível de tensão mecânica. E aí, qual que seria o ponto máximo da série em que a velocidade de encurtamento é mínima? Qual que seria esse ponto? É o ponto da falha, né? Porque na falha é o ponto em que existe a menor velocidade ali de encurtamento. Então, teoricamente, na falha, seria o ponto em que a tensão mecânica seria maior, correto? Segundo essa linha de raciocínio, é na falha que a tensão mecânica seria maior. Qual é o problema, gente? O problema é o seguinte, quando a gente pega essa curva aqui de Hill, né, que eu acabei de mostrar para vocês, estava até com o artigo completo aqui, né? Quando a gente pega essa curva, nós estamos falando de uma fibra isolada, num ambiente isolado, numa solução com temperatura isolada, e essa fibra não está em condição de fadiga. A fadiga muda totalmente as coisas, a fadiga muda tudo. Porque na fadiga existe uma série de acontecimentos nessa fibra muscular que fazem com que a performance dela diminua, que fazem com que a capacidade de produzir força diminua. É muito lógico, é no momento da falha, quando você está falhando, que existe um acúmulo de fadiga ali que vai fazer com que a performance comece a diminuir, né? E aí, quais são esses fatores que vão fazer com que a performance na falha diminua? Os fatores são esses. Primeiro, né? Onde que a gente mostra que de fato a performance diminui? Vamos lá. Então eu trouxe um estudo aqui de 2011 para vocês que realmente mostrou que conforme o músculo vai sendo contraído, conforme a fibra vai sendo solicitada,
né, e a fadiga vai se acumulando, nós temos uma diminuição na capacidade de produzir força. A força vai caindo. Então isso é um indicativo de fadiga, né? Então conforme a fadiga vai se instaurando, a capacidade de diminuir força vai diminuindo. E a fadiga é instaurada na falha, beleza? Na falha tem fadiga, tem diminuição da capacidade de produzir força. Mas por que isso daqui acontece na falha, né? Quais são os mecanismos? Bom, nós temos alguns, né? Nós podemos ter, inclusive, um fator neural, né? Que é uma menor sensibilização dos motoneurônios, por exemplo, localizados na nossa medula. Nós podemos ter esse fator neural envolvido, nós podemos ter algo que depois eu quero entrar um pouco mais quando eu for falar só de fadiga, né, que é a descarga corolária envolvida, que é basicamente o seguinte: o que é uma descarga corolária? Quando você tem um comando motor, na verdade eu até tenho aqui um dado para mostrar para vocês, que eu sou preparado nisso daqui, né? Então vocês veem aqui que isso daqui inclusive é um outro em um outro momento a gente vai falar só disso daqui, ok? Mas o que acontece, né? Então nós temos aqui o nosso córtex motor. O córtex motor, ele vai mandar um sinal, né? Para fazer com que nós temos um neurônio a partir desse córtex motor, ele manda um sinal, né? Então uma sinapse é um potencial de ação que parte desse neurônio, que vai até os neurônios ali da nossa medula, e a partir do momento que nós temos esses neurônios na medula sendo recrutados, esses neurônios formam ali as unidades motoras, né, que é um neurônio motor e as fibras que ele inerva, e fazem com que o músculo contraia. Então, quando nós temos um comando motor sendo enviado, junto, de forma paralela a esse comando motor, nós temos algumas descargas, nós temos sinais paralelos que são conhecidos como descargas corolárias, que vão para áreas sensoriais do nosso cérebro, áreas associativas, e que comunicam para essa área que tem uma percepção de esforço envolvida. Então a percepção subjetiva de esforço, conforme você vai recrutando a musculatura, vai aumentando, a sua percepção subjetiva de esforço vai aumentando conforme você avança ali no exercício e a fadiga vai se instaurando. Então você começa a aumentar a percepção de esforço e quer interromper o movimento. Ou seja, voltando aqui, né? Porque a gente já deu algumas voltas. Nós temos fatores centrais atrelados à fadiga conforme a gente está ali próximo da falha, mas além de fatores centrais, nós temos aqui fatores periféricos também. Quais são esses fatores periféricos envolvidos? Bom, nós temos alguns deles. Quando nós temos a contração muscular, como eu falei, nós temos o seguinte: nós temos a cabeça da miosina. Lembra o que é miosina, né? Miosina é aquele filamento mais grosso que está ali no centro do sarcômero. Nós temos a cabeça da miosina que precisa se conectar à quitina e fazer um movimento com esse bracinho dela para trazer a quitina mais para o centro do sarcômero. É assim que a contração muscular acontece. Só que isso tem um gasto energético. Nós precisamos do ATP, né, sendo hidrolisado, onde nós temos a hidrólise do ATP aqui. Então, ó, nós temos um ATP nesse momento aqui, né, se conectando ali na cabeça de miosina. Nós temos a hidrólise do ATP, que é quando o ATP é quebrado em ADP e fosfato inorgânico. Isso tem a liberação de um íon de hidrogênio aqui também, tá? E quando nós temos, né, a liberação do fosfato, quando o fosfato é liberado, porque ó, nós temos a hidrólise do ATP, o ATP é quebrado em ADP e o fosfato. E isso faz com que nós alcançamos uma forte ligação entre a cabeça de miosina e a quitina. Mas é quando o fosfato é liberado de fato que a cabeça da miosina vai de fato puxar a quitina para dentro do sarcômero. Então o fosfato ele precisa ser liberado. Quando o fosfato é liberado, a cabeça da miosina puxa a quitina para dentro do sarcômero, ok? O que acontece na falha? O que acontece quando nós temos uma fadiga periférica? Depois que essa cabeça de miosina puxou a quitina para dentro do sarcômero, depois que isso aconteceu e esse fosfato foi liberado, na fadiga, esse fosfato pode se ligar novamente
pode se ligar novamente à cabeça da miosina e fazer com que a actina e a miosina se desconectem de forma prematura. Traduzindo, para que o músculo contraia, nós temos que conectar a cabeça de miosina na actina para puxá-la para o centro do sarcômero. Isso tem um gasto energético, a hidrólise do ATP, mas o momento de fato em que a miosina puxa a actina para dentro do sarcômero é o momento em que o fosfato é liberado. Só que um dos fatores da fadiga periférica faz com que esse fosfato se ligue novamente ali à formação, né, da miosina com a actina. Então se liga novamente, o fosfato que foi liberado, ele pode se ligar novamente e desconectar essa estrutura de forma precoce, diminuindo a capacidade de produzir força. Esse é um dos fatores. Mas tem outros fatores envolvidos. Por exemplo, nós temos uma menor sensibilização da troponina ao cálcio. O que é a troponina? Troponina é o seguinte: quando nós pensamos na actina, lembra que a miosina precisa se conectar à actina para puxar ela para dentro do sarcômero, certo? A actina, ela precisa ter a miosina conectada ali para puxá-la para dentro do sarcômero. Só que a miosina só consegue se conectar à actina se os sítios de ligação da actina estão livres. E para que esses sítios de ligação da actina estejam livres, o cálcio precisa se ligar a uma estrutura que é conhecida como troponina, que é essa estrutura que está aqui em TN, tá? O cálcio precisa se conectar. Quando o cálcio se conecta nessa troponina, ele faz com que a tropomiosina, o que é tropomiosina? Esse filamento que está em azul aqui, ele faz com que a tropomiosina libere os sítios de ligação da actina, e aí sim a cabeça da miosina consegue se conectar lá para puxar a actina para dentro do sarcômero. Ou seja, se o cálcio começa a se ligar corretamente à tropomiosina e faz com que, a troponina, na verdade, faz com que a tropomiosina libere os sítios de ligação, a cabeça da miosina consegue se conectar ali à actina e puxá-la para dentro do sarcômero. Quem vai comandar esse processo, quem vai fazer com que esses sítios de ligação fiquem ativos, é a ligação do cálcio na troponina. E o cálcio vem da onde? Da onde vem esse cálcio? O cálcio vem do retículo sarcoplasmático, né, que é uma estrutura ali que fica na fibra muscular, que libera esse cálcio, né, para dentro ali da fibra, e o cálcio vai se ligar na troponina. Muito bem, quando nós estamos em condição de fadiga, uma das coisas que acontece é o nosso retículo sarcoplasmático, ele começa a ter uma menor capacidade de liberação do cálcio. Isso é um dos pontos que acontece. Outra coisa, a troponina começa a ficar menos sensível à ligação com o cálcio. Então o cálcio começa, de fato, a agir de uma forma menos eficiente. Tanto o retículo sarcoplasmático começa a liberar menos cálcio, quanto recaptar esse cálcio que ele está liberando, né? Ele começa a recaptar menos. Tem um problema, né, em todo o sistema de liberação e recaptação. E isso vai fazendo com que esse ambiente fique menos sensível ao cálcio, por exemplo, o cálcio começa a agir de uma forma um pouco menos eficiente e nós temos uma menor capacidade de produzir força porque a miosina não consegue se ligar tão bem ali na actina para puxá-la para dentro do sarcômero. Além do que, né, eu falei para vocês que quando nós quebramos o ATP tem a liberação de hidrogênio. Esse hidrogênio pode fazer com que o pH do meio desça, então o hidrogênio da hidrólise do ATP pode fazer com que o pH do meio desça, o meio começa a ficar acidificado, e quando o meio começa a ficar acidificado, nós temos algumas enzimas que não agem tão bem. Por exemplo, uma enzima que não age tão bem é a enzima ATPásica, que fica aqui na cabeça da miosina e quebra o ATP, né? Ela quebra o ATP, lembra que o ATP precisa ser hidrolisado, né? Para que tenha liberação de energia e a miosina consiga puxar a actina para dentro do sarcômero. Só que se essa enzima ATPásica não funciona bem porque o pH está baixo, nós também temos uma menor eficiência na contração muscular. O que eu quero dizer? Traduzindo isso para vocês. Quando nós pegamos uma célula, pessoal, que é uma célula muscular, uma fibra muscular, que está sendo contraída em um ambiente extremamente controlado, nós realmente percebemos, né, que conforme
a velocidade de encurtamento diminui, a produção de força aumenta, e isso pode aumentar o nível de tensão mecânica. Mas quando nós estamos falando da falha, na falha é o oposto que acontece. Porque se tem diminuição na capacidade de produzir força por causa desses fatores e outros que eu ainda não falei, se tem uma diminuição na capacidade de produzir força, o nível de tensão mecânica experienciado por área da fibra diminui. Então, na falha muscular, não tem um aumento de tensão mecânica. Na falha muscular, tem uma diminuição da tensão mecânica, ok? Agora, se tensão mecânica de fato é o principal fator para hipertrofia, isso a gente vai conversar em outro vídeo. Mas já adiantando, sim, é um fator muito importante, tá? Mas a tensão mecânica não é aumentada na falha. Beleza? Então só quebrando esse conceito, porque tem muita gente na internet falando besteira. E se você é treinador e quer se capacitar para não falar asneira por aí, para não falar besteira, nós temos um grupo no WhatsApp em que nós debatemos treinamento todos os dias. Você vai ficar muito mais capacitado, muito mais preparado para falar sobre treinamento, para prescrever treino, vai conseguir se posicionar em redes sociais, vai conseguir de fato atrair muito mais alunos. Isso é uma referência entre colegas e os seus alunos, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Então a gente se encontra no próximo vídeo.